Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Essa aula será de matemática e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas. Boa aula! Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Israel, sou professor de matemática. Estou aqui para ajudar vocês com a habilidade 18 do Enem, que diz o seguinte: avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas. Então, essa habilidade muito recorrente, muito importante, ela quer avaliar propostas de intervenção. Então, cabe a nós criar aí alguma maneira, gerar critérios para avaliar essas propostas, né, que vão ser dadas em algumas questões. Então, você vai ver qual proposta é melhor do que a outra, a primeira é melhor do que a segunda é melhor do que a primeira, por um motivo que pode ser mais barato, mais caro, mais rápido, mais demorado. Então depende, tem um critério propositivo e um critério negativo que você vai saber avaliar lá na hora da seguinte forma. A gente vai pensar nos objetos de conhecimento. Muitas questões vão usar funções. Vocês vão reparar que a minha segunda situação problema pode ser findada com uma função. Também é importante a gente pensar sempre, tem grandeza variando, é importante pensar que tem regra de 3 e que tem proporção entre elas. Tá? Então, dentro disso, a gente pode ver a seguinte situação problema. Uma pessoa pesando atualmente 70 quilogramas deseja voltar ao peso normal de 56 quilogramas. Suponha que uma dieta alimentar resulte em um emagrecimento de exatamente 200 gramas por semana. Fazendo essa dieta, em quanto tempo a pessoa alcançará seu objetivo? Então a gente tem que tomar um cuidado com a unidade. Estamos trabalhando aqui com quilograma? Quilograma também? Aqui, ó, grama. Não se esquecer. 1 quilograma, esse prefixo quilo, ele tem a ideia de 10 à terceira, de 1000. Não esquecer que cada quilograma tem 1000 gramas. Então, a gente tem que pensar aqui, a gente tem que ter uma ideia dessa proposta que está sendo colocada de intervenção na massa dessa pessoa. Essa pessoa tem 70 quilogramas e ela quer voltar a ter 56 quilogramas. Então, vai existir uma intervenção por conta de uma dieta. Não importa muito por conta do que vai ser. O que importa é o resultado numérico para a gente. Essa pessoa, com essa dieta alimentar, vai ter um emagrecimento, ela vai perder 200 gramas por semana. A gente quer saber em quanto tempo essa pessoa vai sair de 70 quilogramas para 56 quilogramas, e a gente pode pensar da seguinte maneira. Essa pessoa terá uma perda de 0,2 quilogramas por semana. O que eu já fiz aqui, pessoal? Eu já peguei esse 200 gramas que estava aqui e passei para quilograma. Vamos lembrar, 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, para a gente passar de quilograma para grama, a gente tem que multiplicar por 1000. Para passar de grama para quilograma, a gente faz o contrário, a gente divide por 1000. Então, se a gente pegar 200 gramas e dividir por 1000, a gente está pegando 200 gramas e passando para quilograma, chegando a esse resultado, 0,2 quilogramas. Então, essa pessoa vai ter uma perda de 0,2 quilogramas por semana. Assim, podemos criar a seguinte proporção. Em uma semana, essa pessoa vai ter uma perda de 0,2 quilos. É claro que em 2 semanas, então, ela vai ter o dobro dessa perda, em 3 semanas o triplo, em 10 semanas ela vai ter 10 vezes esse valor. Por exemplo, em 10 semanas, 10 vezes 0,2 quilogramas, essa pessoa vai estar perdendo 2 quilogramas. Agora, a gente quer sair, lembra lá, ó, de 70 quilogramas para 56 quilogramas. Pensa na diferença aí. Faz aí em casa. 70 quilogramas menos 56 quilogramas. A gente quer que essa pessoa tenha uma perda de 14 quilogramas. Então, vamos lembrar? A cada semana, essa pessoa vai perder 0,2 quilogramas. A gente quer calcular em quantas semanas essa pessoa vai perder 14 quilogramas. Aqui a gente tem duas grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Se a gente quer que essa pessoa perca mais peso, essa pessoa vai precisar de mais semanas ou menos semanas?
essa pessoa vai precisar de mais semanas. Então, mais peso gerou mais semanas. Então, a gente tem duas grandezas diretamente proporcionais. A gente pode pensar de duas maneiras. A primeira, como eu coloquei aqui, da seguinte forma: multiplicação cruzada. X multiplicado por 0,2 é igual a 1 multiplicado por 14. A gente pode pensar que x multiplicado por 0,2 é 0,2x, assim como 1 multiplicado por 14 é 14. Então, para achar esse x, basta dividir o 14 por 0,2, a gente vai chegar aí, ó, a 70. Então, são 70 semanas, é mais de um ano nessa dieta alimentar para que essa pessoa saia de 70 quilogramas para 56 quilogramas. Outra maneira que a gente pode pensar, um pouquinho mais difícil nesse caso, o aluno às vezes não consegue ver com tanta facilidade, mas de 0,2 para 14, a gente pode pensar assim: se fosse de 2 para 14, 2 para 14 eu estaria multiplicando por 7. Como é 0,2 para 14, eu estou multiplicando aqui por 70, pessoal. Se eu estou multiplicando por 70 daqui para cá, o que a gente tem que fazer lá? Se são duas grandezas diretamente proporcionais, se aqui ficou multiplicado por 70, meu amigo, aqui também tem que ser multiplicado por 70. A gente vai pegar esse 1 e vai multiplicar por 70, chegando também a resposta de 70 semanas. Então, é uma situação, um problema que envolveu aí uma proposta de intervenção. Vamos acompanhar uma outra proposta, uma outra situação, problema? Observando a tabela a seguir, referente aos valores cobrados por duas locadoras X e Y de veículos, podemos afirmar que o preço da locação de um veículo depende do número de quilômetros rodados. Para um cliente que planeja alugar um veículo e se locomover por 100 quilômetros, que plano deve ser contratado para que tenha o menor custo possível? Então, vamos analisar melhor essa tabela. Essa tabela aqui, ó, consta com as duas locadoras, locadora X, locadora Y. Existe uma taxa fixa e um preço por quilômetro percorrido, ou seja, vai existir uma taxa fixa e essa parte aqui, ó, preço por quilômetro percorrido, a gente vai pensar com uma taxa que vai ser variável, já que é por quilômetro percorrido. A gente pode pensar que quanto mais quilômetros a gente percorrer com esse carro, maior vai ser o preço pago. Então, o que a locadora X faz? Ela paga R$50 como tarifa fixa. Então, você alugou um carro, mesmo que numa situação hipotética você não ande nada com o carro, então você está pagando R$50. Tá? E a gente, além disso, nessa locadora X, tem que pagar R$1,20 por cada quilômetro percorrido. Então, dessa forma, a gente tem que pensar sempre. Existe, nesse caso, uma taxa fixa, existe uma taxa variável. Agora, a locadora Y tem valores um pouco diferentes. Ela tem uma taxa fixa maior, que é de R$56. Ela tem um preço por quilômetro percorrido de 90 centavos. A gente tem que avaliar essas duas propostas. A gente tem que ver até que ponto vale a pena pegar a X e até a partir de qual ponto é mais interessante a gente contratar um aluguel na locadora Y. Pensa da seguinte forma, tem R$6 a mais aqui. É claro que esses R$6 a mais aqui vão ser subtraídos aos poucos por essa diferença aqui a cada quilômetro. Nota que ele quer alugar um carro e se locomover por 100 quilômetros. Então, como é que a gente pode pensar? Qual locadora X ou Y deve, aí, nesse caso, promover o menor preço? Que é o que ele está procurando. A gente vai avaliar as duas propostas e pensar na melhor. Gente, preço pago na locadora X. Qual vai ser o preço pago na locadora X? Antes de mais nada, R$50. Por quê? Porque existe uma taxa fixa. Você alugou um carro na locadora X, tem que pagar R$50 de cara. Além disso, quantos quilômetros são percorridos? Não esquece, 100. Então você vai pagar essa tarifa de R$1,20 quantas vezes? 100 vezes. É por isso que o preço na locadora X é calculado dessa forma. A gente tem que pagar R$50 mais R$1,20 quantas vezes? 100 vezes. Ou seja, a gente vai pagar R$50, multiplica aí em casa 1,20 se eu multiplicar por 100, estou multiplicando por um número com 2 zeros, pessoal. Anda duas casas a vírgula aqui, ó, vira 120. Então, 50 mais 120, essa pessoa vai pagar por esse aluguel na locadora X um total de R$170. Locadora Y, pessoal, como é que funciona a locadora Y? Quando você aluga um carro na locadora Y, você paga R$56 de tarifa fixa. Em compensação, o preço por quilômetro percorrido é mais barato, é 90 centavos.
Dessa forma, não esquecendo que essa pessoa vai alugar o carro e vai utilizar esse carro por 100 quilômetros, a gente vai pensar nesse preço da seguinte forma. Preço pago na locadora Y. De cara, R$ 56. Além disso, a gente vai pagar 90 centavos quantas vezes? Quantas vezes? 100 vezes, são 100 quilômetros. É por isso que a gente cria essa expressão. O preço pago na locadora Y vai ser de R$ 56 mais 90 centavos vezes 100. Ou seja, R$ 56 mais R$ 90. Dessa forma, esse vai ser o preço que esse cara vai pagar alugando um carro na locadora Y. Ele vai pagar R$ 146 e ficou muito claro para a gente. O que vale mais a pena nesse caso? Alugar um carro na locadora X e pagar R$ 170 ou alugar um carro na locadora Y e pagar R$ 146? É o mais barato, logo a melhor escolha será a locadora Y. A questão também pode, além disso, te perguntar, além da melhor escolha, ela pode te perguntar qual vai ser a economia gerada. Bom, a economia gerada é só você fazer a diferença, é só você se colocar nessa posição. Bom, se eu alugasse um carro na locadora X nessas condições, eu pagaria R$ 170. Agora, se eu alugasse um veículo na locadora Y nessas condições, eu pagaria quanto? R$ 146. Então, a economia gerada aqui é só você pensar em alguém que escolheu o mais caro em detrimento ao que ela poderia escolher, que é o mais barato. Então, ela está pagando quanto a mais? É só fazer a diferença, é só calcular 170 menos 146. Essa pessoa, efetuando a escolha mais barata, ela vai estar economizando quantos reais? R$ 24. Bom, o Enem também pode cobrar para quantos quilômetros a gente vai ter o mesmo preço nas duas locadoras. A gente pode pensar da seguinte forma. Aqui, ó, quando a gente escolhe o Y, a gente tem R$ 6 a mais para pagar. Então, sempre que a gente escolher o Y, a gente está pagando R$ 6 a mais de taxa fixa. Não esquecer que para cada quilômetro lá na locadora Y, você está economizando quantos centavos? 30 centavos. Então, se a gente percorre 1 quilômetro, a gente economiza 30 centavos. Se a gente percorre 2 quilômetros, a gente economiza 30 centavos 2 vezes. Agora, lembra, a gente quer recuperar qual o prejuízo mesmo para igualar? A gente teve um prejuízo aqui de R$ 6. Então, R$ 6. A gente quer recuperar esses R$ 6 mediante descontos de 30 centavos. Vamos pensar em dividir aqui, ó. Vamos dividir R$ 6 por 30 centavos. Divide aí em casa, R$ 6 por 30 centavos. Quanto que você está encontrando aí? 20. O que esse 20 significa, pessoal? Para 20 quilômetros, as duas tarefas são iguais. Eu te provo isso. Se eu pegar aqui, ó, 20 e multiplicar por 1,2, eu estou pegando 12 multiplicando por 2, estou pegando R$ 24. Então, nesse caso, eu pagaria R$ 74, né? R$ 24 mais os R$ 50. Agora, se eu pegar 20 quilômetros na locadora Y, faz aí em casa, pessoal, 90 centavos, 0,9 vezes 20 quilômetros. Quanto é que vai dar, gente? 0,9 multiplicado por 20 vai dar R$ 18. R$ 18 com R$ 56, eu também vou encontrar R$ 74. Ou seja, pessoal, com 20 quilômetros, a gente tem o mesmo preço para as duas locadoras. Então, essas são algumas formas de você avaliar as propostas de intervenção para escolher a melhor situação, a mais favorável. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Boas aulas e até mais. Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 48. Bom estudo e até a próxima aula!